Em 2022 foi lançado agora no Festival de Sundance o documentário O Território, que é um documentário que foi distribuído pela National Geographic. Então ele está presente na Star Plus e na Disney Plus, que são streamers, né, da Disney. O filme O Território foi uma direção do Alex Pritz, produzido por um dos cineastas meus favoritos, que é o Darren Aronofsky, e um dos outros produtores também foi a Tsai Surui. Sobre o que fala, né, esse filme que foi agora recentemente premiado no Emmy Internacional, né, como documentário, e estava na lista preliminar do Oscar 2024 como um também documentário longa que poderia ter sido indicado para o Oscar, né? Ele infelizmente ficou só na lista de pré-indicados, né, a lista preliminar. O Território, ele entre 2018 e 2020, no território de Rondônia, ali do Uruauau, né, que é uma população que passou a ter contato com o branco desde da década de 60, por volta de 1961, e eram milhares. E recentemente ali no novo censo de cerca de 2018 e 2020 são somente 200 habitantes, né, dentro dessa região, somente 200 sobreviveram nessa etnia. E o que conta esse território? Ele fala do filme, ele fala sobre a invasão de grileiros, de pessoas, a agricultura ali local também, e poceiros, invadindo esse território deles ali em Rondônia, para tentar tomar esses territórios para si naquela região. A floresta, os rios é a nossa casa, onde a gente se mantém. Porque o Uruauau é como se fosse uma barreira. Tudo desmatado. E esse percurso é acompanhado pelo diretor da luta da ativista Neidinha, que é a Neide Bandeira, que é muito conhecida pela defesa desse território, né? E todo o trabalho que ela desenvolvia ali junto com a FUNAI e as outras ONGs com que ela fazia parte ali na região para proteção dessa etnia, né? Então acompanha esse trabalho dela do ponto de vista político, do ponto de vista midiático também, divulgando o que acontecia ali naquela região e falando sobre as ameaças que aquele povo sofria, né? Infelizmente, em 2020, em abril de 2020, um dos guardiões daquela região, o Ari Uruauau, foi assassinado por motivos fúteis, assim, na verdade, mas ele era um dos vigilantes, um dos principais responsáveis pela vigilância daquela região, né, pelo monitoramento da região deles, das margens do território, que hoje em dia já está cercado, né, por territórios de grandes fazendas ali, principalmente de gado, né, toda essa região tá em torno dela, já foi tomada por eles, né, então ele era uma dessas pessoas que trabalhava como vigilante, né, dos limites desse território, né, e ele acabou sendo assassinado. E o filme então acompanha durante parte de um período a história dele nesse trabalho de vigilância, mas acompanha principalmente o Bitatê Uruauau, que é um líder, né, muito jovem, de 18 anos, que foi colocado como liderança, cacique, tanto trabalhando ali para reunir o povo, discutir com o povo como poder defender seu território, como também passou a ser um dos principais vigilantes ali do território, né? Passou a ser um guardião da floresta, mas em vez de utilizar agora dessa vez arcos e flechas, ele passou a utilizar câmeras e drones, filmando todas as invasões do território, filmando as violências que o povo sofria e dessa maneira divulgando de maneira internacional, conseguindo muitas das vezes reverter processos de invasão no território. O sonho brasileiro de quem está vivendo aqui
é ter seu pedacinho de terra para poder trabalhar, né? Tirar ali o seu sustento. Produzindo alguma coisa, plantando para fazer nosso Brasil para frente. Eu mesmo falo, eu nunca vi nada de índio. Fala, ninguém nunca viu, não. É, só fala, tá? Esse filme tem uma parte muito interessante que é acompanhar também os grileiros tentando invadir as terras e conversando com eles mesmo, o que eles pensavam a respeito disso, né? Então, eles invadindo a terra, queimando áreas, abrindo um pequeno terreno, construindo pequenas casas e considerando o terreno como seu, né? Também mostram outras organizações como a associação de outros pequenos produtores que queriam utilizar uma área de terra ali, criaram uma associação para legalizar aquele território, que continuou por um tempo bastante profícuo, e a partir das denúncias do Bitatê começaram a ter que desfazer dessa invasão desse território, né? E por que eu trago nesse momento, além da gente poder parabenizar e ficar muito feliz por essa premiação que eles tiveram, né, do Emmy Internacional para esse filme, né, e essas indicações importantes que ele recebeu, é porque ontem, né, dia 22 de janeiro, a Neidinha novamente fez uma denúncia de que grileiros estão invadindo o território do povo Uruê-Uauau e pedindo ajuda, né, da Força Nacional, do Ministério dos Povos Indígenas, da FUNAI, para proteger novamente esse território, que existem riscos de violência, novas mortes, novos processos agressivos contra aquela população já tão reduzida, lutando por defender sua cultura, manter, né, a floresta em pé. A terra indígena Uruê-Uauau está sob ataque de grilagem dos grileiros de terra e de madeireiros. A gente precisa, com urgência, que a Força Nacional vá para lá para tirar antes que aconteça uma tragédia que nem aconteceu na Bahia. Por favor, governo federal, tome providência antes que os indígenas sejam mortos. Então, além da recomendação do filme, a minha reprodução esse pedido de socorro para essa população, né, tão importante, que está aí sofrendo ameaça, sofrendo novamente violência, e que precisa do nosso olhar, da nossa voz para reproduzir essa denúncia da proteção desse ambiente ali tão importante, dessa cultura tão importante ali dentro do território de Rondônia.